Este é mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional e da TV PUC. Agora conversaremos sobre a profissão do Relações Públicas. E conversaremos para isto com o Cláudio Andrade, que é Relações Públicas, mestre em Propaganda e Relações Públicas, é professor na pós-graduação da PUC de São Paulo. É sócio na Relato Comunicações e Sustentabilidade. É diretor do Conselho Regional de Relações Públicas. Eu agradeço a presença. É isso. Poderíamos começar com um caso, né, a respeito da profissão. Eu acho que um caso eu não tenho, mas eu tenho uma passagem interessante, mas antes de tudo eu quero agradecer a sua ilustre convite para estar aqui, da produção, da TV PUC, do curso de Psicologia. Mas eu acho que tem uma passagem interessante. Eu atuo na academia, são 30 anos. Não parece, mas são 30 anos. E um dos cursos onde eu trabalhei certa vez, num curso de secretariado, e eu me lembro perfeitamente desse dia que eu perguntei para uma garota do curso de secretariado, claro, eram todas secretárias, né, quem eram Relações Públicas da empresa dela. Ela disse, sou eu. Né? Eu falei, poxa, você fez o curso de Relações Públicas, você é bacharel em Relações Públicas? Não, professor, sou eu que lido com o público. Então eu achei isso bastante engraçado e apesar de claro, contestar, ensinar, informar, mas foi uma passagem que me marcou. E é uma passagem que eu acho que daí a gente pode ter uma porção de outras discussões e outros temas que vão se abrindo, né, a partir dessa contestação que eu fiz com a menina. Ótimo. Então ele não tem contato com o público? Ou tem? Ele tem um contato com o público, lógico. Nós estamos, este ano, somos 44 anos de legislação. A nossa legislação é de 11 de dezembro de 1967. E lá diz assim, né, uma das atividades de relações públicas, né, diz que é o campo da informação dos públicos. Então é óbvio que nós temos esse contato com os públicos, mas não diretamente como diz a menina. Em alguns casos é óbvio que nós temos diretamente o contato com a pessoa, né? Veja, no caso, muitas vezes, de você fazer um trabalho de facilitação, um trabalho de palestra, um trabalho de workshop, né? Então isso é um contato direto, né? Mas o contato direto que a menina se referia, que era atender a pessoa que está chegando à empresa, né? Ou atender aquela pessoa que marcou uma reunião com o chefe executivo dela, esse não é um trabalho de relações públicas. Todavia, é uma função onde relações públicas pode atuar como sendo um orientador ou um normativo das atividades que aquela menina ali pode exercer. O que faz, então, um profissional de relações públicas? Então, o profissional de relações públicas ele está totalmente voltado, acho que é uma questão bastante interessante que você toca, porque desde que eu me formei em relações públicas em 85, né, em casa se pergunta a mesma coisa, mas o que você faz? Né? E eu sempre respondo, olha, eu trabalho com informação pública. Né? Por que a profissão, hoje, ela tem uma demanda muito grande? Né? Justamente porque anos atrás nós vivíamos num processo, né, num sistema ditatorial. Portanto, o sistema ditatorial ele é mais fechado, ele é mais engessado, ok? Isso significa que a informação ela não é transparente. E hoje a gente vive um processo de transparência, de prestação de contas. Então, a profissão de relações públicas hoje, ou o profissional de relações públicas hoje, ele é demandado justamente para discutir essas informações que são públicas, independente de ele estar situado numa organização privada ou numa organização pública. Né? Então, nós temos hoje o profissional que tem, né, aí são as várias vertentes da profissão, mas hoje a gente tem o profissional que tem a aptidão muito maior para trabalhar com o negócio,
né? Independente dele ser privado, mas existe um momento onde ali há uma necessidade de ter uma informação pública, como é o caso, por exemplo, de sítio de segurança, ou como é o caso, por exemplo, de uma peça de um veículo que eventualmente não foi bem colocada naquele veículo, e aí ele é obrigado a chamar, fazer um recall, para fazer com que o proprietário do veículo coloque novamente aquela peça. Então, independente de onde ele está, ele é um profissional que trabalha exclusivamente com a questão coletiva, com o bem público, vamos dizer assim, né? Com o bem comum, né? Numa máxima dizendo. Mas, para deixar muito claro para o aluno ou para quem nos assiste, Relações Públicas está evidenciada, né, muito mais numa questão estratégica, né, do negócio ou da organização do que numa questão numa questão mais de linha, né, vamos dizer assim, numa questão mais prática, aonde o profissional está ali capacitado a desenvolver relacionamentos no seu dia a dia. E é aí que acontece, onde a profissão muitas vezes ela é confundida. Muitas vezes os orientandos, quando vão buscar informação, chegam com uma questão. Eu não entendi muito a diferença entre relações públicas e publicitário. Como é que você distinguiria as duas funções? A gente vai sempre tocar nesse ponto da informação, né? Os dois estão lidando com uma informação, certo? Né? O publicitário, ele informa o consumidor, vamos dizer assim, mais diretamente, com uma intenção de venda. Isso é claro, assim, o publicitário ele está ali, ele vai desenvolver todo um planejamento, né? E nós temos publicitários maravilhosos no Brasil, ganhadores de vários prêmios, né? E os nossos comerciais são dos melhores que tem no mundo. Então ele está ali para servir a uma relação de consumo. Relações públicas não está para servir uma relação de consumo, está para servir uma relação de prestação de contas, de consciência. Então veja, muitas vezes o que acontece é o seguinte, uma propaganda, não vou citar nenhuma, que eu acho que não é o caso, mas uma propaganda que estimula você a consumir bebida alcoólica, cerveja, né? A RP está ali naquele contexto, vamos dizer assim, da comunicação integrada entre as duas partes, né? Para explicar, para informar, para esclarecer, para conscientizar, para mobilizar o consumidor de que consumir acima dos limites, isso vai fazer um mal para ele. Mas ele pode trabalhar dentro da empresa? Pode não, que ele produz deve. Álcool. Ele produz justamente isso, essa consciência, essa mobilização, né? Em um dos livros que eu participei, falando justamente sobre comunicação e sustentabilidade, que é mais a minha área, eu digo assim, que o processo de relações públicas começa pelo conhecimento, pelo mapeamento do contexto onde aquilo está envolvido. O próximo passo é o diálogo. Então, deve existir um diálogo entre as partes interessadas, e no caso a gente está conversando de publicidade. Então, onde, né, que a publicidade está ali envolvida, onde que a publicidade está interferindo, influenciando aquela pessoa que naquele caso é consumidor. E eu não quero fazer nenhuma apologia aqui da profissão, mas relações públicas está muito mais no campo da pessoa do que no campo do consumidor. Todavia, quando as duas coisas estão integradas, né, isso há então uma valorização do pessoal e do consumidor. Isso significa que nós teremos um consumidor mais consciente. Deu para... Mas as empresas privadas que vendem produtos estão interessadas nessa consciência? Estão interessadas. Tanto é que... E não atrapalha o lucro dela? Não atrapalha, muito pelo contrário, Silvio, muito pelo contrário. Acho legal você perguntar isso, muito pelo contrário. Não atrapalha não. Hoje nós temos aí um movimento muito bacana, né, que é o movimento da sustentabilidade, né, que é o movimento da inserção, da base da pirâmide, que é o movimento da inclusão
de outras classes, né, menos privilegiadas na economia. Então, todo esse movimento faz com que as empresas percebam, né, a cultura do Brasil, a cultura democrática, de uma forma diferente. Então, quando a gente fala hoje de relações públicas, só voltando um pouco lá no começo, quando a gente fala de relações públicas hoje, a gente está falando muito mais de uma aproximação com o meu consumidor, mas não com aquele meu consumidor que não era consciente, com o meu consumidor que hoje é consciente. Então, quando eu falo de um consumidor consciente, né, que é aquele consumidor que muitas vezes ele vai no mercado comprar um orgânico, ele lê a bula para ver se realmente aquilo que ele está tomando faz sentido com o que o médico disse, ele procura entender se a empresa realmente tem uma participação mais efetiva na sociedade, ele procura saber onde é que ele vai jogar os resíduos que ele mesmo consome. Então, esse consumidor, esse consumidor cidadão ou esse cidadão consumidor, ele toma decisões pela empresa, muitas vezes. Mas ele sempre atua no sentido de preservar, de melhorar a imagem da empresa. Perfeito. Então é aí que eu ia chegar. Sei. Então, quer dizer, ele toma muitas vezes decisão pela empresa, né? Então, hoje a empresa se preocupa com este indivíduo. Agora, qual é o profissional que hoje a empresa está demandando para trabalhar com esse indivíduo? É o profissional de relações públicas, né? Então, é o bacharel de relações públicas, né? E hoje, para você ter uma ideia, eu sempre digo hoje, porque como eu estou lá no conselho, então assim, é fervilha de muita ideia, né? Então, hoje, a maior discussão que se faz no mercado da comunicação, principalmente na atividade de relações públicas, é o seguinte: quantos outros profissionais, né, da mesma categoria, vamos dizer assim, do marketing, da publicidade, da propaganda, do jornalismo, estão desenvolvendo atividades semelhantes àquelas que estão na nossa legislação. E a nossa legislação é muito clara quanto a isso. Se você pegar a legislação de 11 de dezembro de 1967, está escrito lá, né, que relações públicas trabalha com informação entre a organização e os públicos interessados. É isso que está lá, é muito claro. E para isso se utiliza de vários mecanismos. Agora, que mecanismos são esses, né? O mecanismo da publicidade, o mecanismo do jornalismo, o mecanismo do marketing, o mecanismo do direito, enfim, do meio ambiente, da engenharia, da arquitetura. Enfim, são mecanismos, né, que relações públicas, enquanto profissão técnica e estratégica, se utiliza para conversar com as partes interessadas. Isso está lá na nossa legislação, né? Não saiu da cabeça de ninguém, está lá na nossa legislação. 1967, assinado pelo Jarbas Passarinho. Então, essa é você me fez essa pergunta que eu acho bastante interessante, e isso me deixa bastante motivado a falar que relações públicas, né, agora talvez eu entre num processo mais combativo, né? Mas relações públicas, tem um mercado de relações públicas e tem as escolas de relações públicas. E parece que as duas coisas não se conversam. Infelizmente, eu acho que isso é bom, o teu público saber disso, é bom sempre procurar entender como é que é o projeto pedagógico da escola. Isso é muito importante. Okay? Eu fui diretor de escola, eu sou gestor acadêmico, e a minha preocupação sempre no momento em que eu escrevia um projeto pedagógico é sempre primeiro olhar o que é que o mercado está demandando. Hoje nós temos 41 escolas de relações públicas, São Paulo e Paraná, que é a base de representatividade do nosso conselho. Eu fiz uma conta meio por cima e cheguei a 1.500, assim, estourando, profissionais que são colocados no mercado por ano. Todo ano. Né? Se nós estamos num processo, então, de transição entre um sistema mais fechado, mais, vamos dizer, de liderança mais fechada, para um sistema de liderança mais aberta, nós temos um gap, portanto,
né? Esse profissional que é formado para ser relações públicas, para lidar com o novo consumidor, ele está saindo para o mercado, né, com os mesmos preceitos e valores daquele outro sistema, daquele outro período. Então, o que acontece no mercado? Há um choque. Quando o aluno ele vai para o mercado de trabalho, ele percebe que tudo aquilo que ele aprendeu na escola não é o que o mercado quer. Então, é nesse momento que eu estou levantando um pouco esse debate, justamente para que os alunos que vão... e olha, eu vou te dizer, assim, eu já participei de várias feiras em colégios, e a procura de relações públicas é grande. É grande, só que quando o aluno ele vai olhar, ele fala, mas eu acho que aí eu não vou conseguir... enfim, então são questões que a gente tem que mesmo vislumbrar com este aluno para que ele escolha uma boa escola, né, e olhe o mercado de trabalho junto com o projeto pedagógico. Quero trabalhar com eventos. É uma boa fazer relações públicas? Não. Não? Explique. Não. Ele não faz eventos? Eventos, ele planeja o evento. Lembra-se que eu te disse que o Relações Públicas ele está para a informação institucional? Então, qual é o princípio do evento? O princípio do evento é informar sobre algo. Claro. Agora, fazer o evento, existe cursos nesta área, né? A Anhembi Morumbi tem um curso muito bom e é um curso técnico. Tecnológico, né? Tecnólogo, né? Tecnólogo de eventos. Então, o aluno que faz relações públicas, muitas vezes ele vai para eventos, porque o mercado de evento tem demanda técnica para isso, né? Não há uma demanda estratégica. Quer dizer, ele com o evento, ele planeja o evento, ele bola o evento. Por exemplo, vamos dar um exemplo para ficar fácil, né? Ótimo. Ele está numa empresa, lá está na área de comunicação da empresa, e ele lá como relações públicas, o chefe dele fala, olha, vamos fazer um evento aqui, vamos fazer um seminário com os nossos vendedores. Pronto, é ele que vai fazer isso. Agora ele vai chamar ou um profissional técnico de eventos, ou uma agência que faça eventos, e hoje a gente tem um outro mercado que cuida disso, a BEOC, se não me engano, que é a Associação Brasileira de Eventos, que vai dar a esse profissional toda a estrutura necessária para que ele faça o seu evento acontecer da melhor maneira, dentro daqueles princípios, daqueles critérios que ele planejou junto com a empresa. Então não se esqueça que sempre é mediação, a RP está sempre fazendo a mediação entre os objetivos da empresa e os objetivos dos públicos com que a empresa se habilita a conversar. Então, essa pergunta tem sentido porque a gente tem visto em alguns lugares, alguns congressos onde o cerimonial, por exemplo, é feito pela área das relações públicas. Uhum. E alguns estagiários estão na organização do evento dos cursos de relações públicas. Uhum. Então, mas você veja que interessante, né? O cerimonial já é uma atividade da nossa área. É mesmo? Vamos explicar o que é o cerimonial. Então, o cerimonial ele é um protocolo, não é? Então, assim, desde o momento em que você entra na sala, o jeito que você senta, onde você vai botar as bandeiras, né? Onde você vai colocar as pessoas para se sentarem nas mesas. E a ordem delas. E a ordem delas, né? Em que momento a plateia vai participar com perguntas. Isso tudo é cerimonial. Quer dizer, é a maneira moral, vamos dizer assim, cultural, em que aquele país, porque cada país tem o seu cerimonial, né? Cada país tem o seu processo cerimonioso, que aquele país interpreta como sendo dentro da própria ética organizacional. Tanto é que cada empresa também tem a sua própria forma, né? Tem empresas que nem cerimonial tem, mas tem um protocolo de eventos, né? Mas o cerimonial, esse que a gente está acostumado a ver na televisão, o cerimonial de quem entra primeiro,
quem fala depois, como é que a presidenta vai cumprimentar, né? Esse cerimonial que a gente viu agora, o Barack Obama cumprimentando lá o Raul Castro. Isso tudo é um processo, sim, é uma atividade de relações públicas, todavia tem que obedecer regras culturais. Culturais, claro. Okay? Vamos falar da relação do profissional de relações públicas com o assessor de imprensa. Sei. Né? A gente já viu em artigos de mídia ou relações públicas falando assessoria de imprensa é da minha área. Né? O jornalista está se metendo no lugar errado. Como é que é nessa relação? E realmente, tem sentido essa discussão? Eu acho que tem sentido sim. Todavia, os profissionais que estão mais tempo no mercado e os profissionais que estão mais engajados com todo o processo de evolução de ambas as profissões, não tem mais esse tipo de embate. Não tem. Porque é simples, né? Quem é que assina uma revista? É o jornalista. Quem é que escreve um release? É o jornalista. Enfim, quem é que assina todas as publicações, né, que se chama comunicação empresarial? É o jornalista. Quer dizer, quando ela faz um comunicado público para os seus funcionários... Não, neste caso é RP. A RP. Eu estou confundindo. Não, mas então agora eu vou tirar essa sua confusão. Olha só, o que RP vai fazer então quando você falou de comunicado? Lembra, de novo, comunicado, informação. Claro. Então eu estou informando um público meu, um público que já está muito bem mapeado, que são os meus funcionários. Então quem assina esse comunicado? O RP, Relações Públicas, correto? Agora vamos imaginar que tem lá um comunicado de um novo produto que a empresa lançou, ou um carro, sei lá que seja, um novo produto que a empresa lançou, e vai ser feito um comunicado para a imprensa. Quem que assina isso? O jornalista. Pode até assinar os dois juntos, para dar força política para aquilo, para valorizar aquela peça. Sim. Mas quem é o responsável é o jornalismo. Agora, vamos deixar isso claro. O trabalho de relacionamento com os jornalistas é de RP. Isso tem que ficar muito claro para todos os alunos, para todos aqueles que querem entrar na profissão. Relacionamento, pegar o telefone, conversar e fazer uma visita numa redação para explicar para o cara sobre o que a empresa está fazendo. Né? Aconteceu uma crise na empresa, o jornalista vai chamar quem? Ele vai chamar o profissional de RP. Ele não vai chamar o jornalista. Para apagar incêndio, para segurar as pontas. Então, vamos dizer assim que para apagar incêndio e segurar as pontas, tem lá o profissional de relações públicas para fazer isso. Até porque, até para apagar as pontas é ótimo, até para apagar incêndio e aparar as pontas, o profissional de relações públicas já tem lá na sua própria legislação que ele é o cara que faz o gerenciamento da crise. Então, uma das funções de relações públicas é ele chegar na empresa e criar cenários. Olha que interessante esse ponto, né, da profissão. Ele cria cenários, né, em que a empresa passa por várias situações e quais serão as soluções dadas ou encaminhadas para aquelas soluções. Afinal, relações públicas está mais próximo da administração ou da comunicação? Eu acho que ele está ali no meio, né? A minha maneira de ver, agora eu não estou representando ninguém, tá, ok? Mas a minha maneira de ver está lá na administração, né? Porque eu acho que é estratégico ao negócio, né? Independente se o negócio é público ou é privado, mas está ali justamente porque eu estou valorizando aquele negócio do ponto de vista de reputação. Então, está ali. Agora, Mas as faculdades são sempre na área de comunicação. Isso foi uma decisão feita lá na USP, eu não sei nem em que ano foi, mas foi bem lá para trás, muito antes de mim. Eu estou com 50, você imagina então quanto tempo isso foi. O primeiro departamento de relações públicas foi na Light, em 1914.
E então, bom, relações públicas está lá junto com a comunicação, né? Junto com publicidade, junto com propaganda, junto com marketing, ok? Tanto é que existe uma disciplina no marketing que se chama marketing de relações públicas, né? Ou relações públicas de marketing, aí depende muito da escola e do projeto pedagógico. Mas eu olho de uma outra maneira, né? Então, não sei se isso é muito útil a você neste caso, mas aqui você tem o profissional falando, né? E você tem o Cláudio, né? O cara de relações públicas, né? Então, o cara de relações públicas acha que é administração, até porque o meu trabalho, como eu te falei, eu estou envolvido bastante com a área de sustentabilidade. O meu trabalho que eu desenvolvo, que são relatórios de sustentabilidade, ele está muito envolvido com a questão estratégica e administrativa, e não com a questão da comunicação. Há emprego de relações públicas em empresas menores ou é só coisa de grande empresa? Não, não é só coisa de grande empresa. Isso é não sei, quem inventou isso daí? Realmente eu não sei, mas o Relações Públicas ele é possível estar em qualquer grau de... E o mercado, como anda? O mercado... Para conseguir emprego? Então, eu acho que nós temos aí uma mudança bastante significativa hoje, né? Tanto é que eu tenho informação que algumas escolas que não tinham mais relações públicas, que o curso tinha fechado, retomou. Então, eu acho que eu posso citar, acho que não tem problema nenhum, que é a FMU. Sim. A FMU tinha um dos melhores cursos de relações públicas, depois fechou e agora abriu novamente. Isso é significativo, eu acho. Sim. Né, para uma escola como a FMU, retomar o curso de Relações Públicas é significativo. E escolas como Casper Libero, FAAP, Metodista, que são USP, vou parar por aí, senão eu esqueço das outras, né? Que são escolas que têm renome internacional, estão apostando bastante nesses próximos anos, tendo em vista aquilo que eu disse no começo, que é uma abertura de mercado, onde o consumidor exige da empresa uma maior prestação de contas. Eu agradeço as suas contribuições e até o próximo Desafio Profissão.